Nas primeiras horas do alvorecer, eu busco a tua face, ó Senhor, com prazer. Tua presença enche o meu ser, e em tua palavra eu encontro vida. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Quando o sol desponta no horizonte, minha alma canta, tua graça é uma fonte. Cada novo dia é um presente, em teus braços eu descanso confiante. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Tua luz ilumina meu caminho, tua voz guia cada passo manso e tranquilo. No teu amor encontro meu abrigo. Eu sou teu filho. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Minha vida, meu coração, tudo que tenho. Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao Papo da Manhã, o nosso devocional diário, começando aqui também pelo Web Rádio Remidos. Estamos aí pelo Facebook também, né? Pelo Eduardo Souza, também pela Igreja Pentecostal Remidos de Cristo e também pela Web Rádio Remidos aí no Facebook. E depois vai ser jogado esse vídeo também lá para o YouTube, tá? Papo Cristão. E aí você pode estar acompanhando por lá também. Então que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E começando aqui essa manhã já meditando na palavra de Deus, que Deus possa estar iluminando nossa mente, nosso coração. E que você possa estar sentindo-se abraçado por Jesus. Jesus é aquele que te ama, aquele que deu a vida por mim, por você. E nós estamos aqui nessa manhã para agradecer ao nosso Deus. Você já falou bom dia para as 3 pessoas mais especiais da sua vida? Bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Se você ainda não disse bom dia para aquelas 3 pessoas que mais te amam, ainda está em tempo de você dar bom dia para essas 3 pessoas maravilhosas, né? Ao nosso Pai, a Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo, aquele que nos conduz pela caminhada cristã, pelo caminho da fé, pelo caminho da verdade. Aleluia, que maravilhoso é o nosso Deus. Quero meditar uma palavra com você hoje aqui, uma palavra que se encontra lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Mas eu quero falar aqui algo muito importante para a tua vida hoje, sobre as armadilhas da mente. Abre a palavra de Deus comigo aí, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. A maior guerra do mundo não foi a Primeira Guerra Mundial, com mais de 37 milhões de mortes, nem a Segunda Guerra, meus irmãos. Por quê? Com mais de 72 milhões de mortes. A maior batalha acontece em nossa mente todos os dias, e milhares de vidas se perdem em seus pensamentos. O inimigo se aproveita disso e tudo ele faz para nos fragilizar a nossa vida e tentar o quê? Tentar destruir. Então ele olha a fragilidade da nossa mente, da nossa vida, e ele tenta nos destruir. Lá em João 10 fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós vemos que é uma luta constante, eu acho que você e eu muitas vezes temos em nossa mente. Porque a mente nós não conseguimos controlar, mas nós podemos fazer como que a palavra de Deus diz lá no Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, por causa dessa luta interior, que o apóstolo Paulo orientou os cristãos a renovarem a sua mente todos os dias. E qual a melhor maneira de renovar a mente? Logo de manhã você já estar meditando na palavra de Deus, aleluia. Você está fazendo seu devocional diário, a tua entrega, você está ali meditando naquilo que Deus tem para o teu coração, para a tua vida nesse dia. Então Paulo orienta os cristãos a renovarem a mente todos os dias. E essa renovação dos pensamentos, a qual nós passamos, ela é muito importante para nós. O inimigo ele vai tentar de alguma forma roubar isso de você, mas eu tenho certeza que se você realmente começar o dia adorando a esse Deus, ele vai estar realmente trazendo soluções e vai estar renovando a sua mente para que você possa estar vivendo realmente uma experiência com ele durante todo o dia. Então essa renovação dos pensamentos é a única solução para vencer essas batalhas que nós temos na mente. Nós vemos lá em Romanos 12, capítulo 1, que nós encontramos ali vários conselhos. Na verdade, ao contexto de Romanos capítulo 12, nós vamos encontrar vários conselhos sobre a vida cristã e conduta, a qual bem os ensinamentos que Paulo tem nos dado para a transformação da nossa mente. Então você consegue controlar seus pensamentos? Tenho certeza que muitas vezes não. Assim como muitas vezes eu também, antes de conhecer Jesus, não conseguia controlar. Até hoje eu tenho dificuldade em muitas áreas da minha vida. Mas vamos refletir sobre os ataques que recebemos em nossa mente? Vamos refletir então um pouquinho sobre os ataques. O primeiro ataque que vem em nossa mente, o que é? É a dúvida. Olha lá no verso 3 de Romanos 12 comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o primeiro ataque é a dúvida. Assim como Satanás fez com o homem no jardim, com interrogações sobre o que Deus havia ensinado, o que Deus havia falado, assim ele também faz hoje. Então nós vemos que o inimigo ele trabalha muitas vezes na questão da dúvida. Então o diabo, o inimigo, aí trabalha com a dúvida, mas Deus nos ensina a certeza da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. E também a palavra de Deus fala lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então ali do verso 4 ao 8 do texto de Romanos 12, nós aprendemos o quê? Sobre a importância de exercer um ministério, que é onde colocamos nossa fé em prática. Você mesmo que está me ouvindo aí, você tem um chamado, você tem um ministério diante de Deus. Não pense que você foi chamado não para ficar apenas sentado numa igreja ouvindo uma pregação. Não, você foi chamado para que você viva uma experiência real com o Senhor, aleluia. Então, quais são as consequências da dúvida na nossa mente? Primeira coisa que muitas vezes acontece é a malícia, questionar as intenções dos outros. A segunda coisa é a incredulidade, é não acreditar e não ter esperança. Então as dúvidas sobre o que somos em relação às pessoas, aos nossos sonhos, projetos e quanto ao futuro são frequentemente usadas pelo inimigo. Então a arma para vencer a dúvida qual que é?
A arma para vencer a dúvida é a fé. A fé é a arma que nós podemos vencer toda dúvida. Por quê? Porque a fé é a certeza, a fé é a convicção. Então, põe em prática a fé. A fé naquele que te deu a vida, naquele que morreu na cruz por você. E eu tenho certeza que você vai vencer esse medo, essa incredulidade, na verdade, que realmente vai estar muitas vezes aí, né, atacando a sua mente. O segundo ataque que o inimigo vai fazer em nossa mente, o que é? É o medo. No verso 9 ao verso 12, a palavra de Deus diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e se apeguem ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aleluia! O medo é a segunda. Aqui nós vemos que o medo aqui, irmãos, é a segunda armadilha que o inimigo usa contra nossas mentes. Como uma criança que se sente segura no escuro, se estiver nos braços do Pai, assim Deus nos cura do medo com o seu amor e nos usa para curar outras pessoas também. Então, quais são as consequências do medo em nossa vida? Primeira coisa, ela gera ilusões, ou seja, cria imaginações e fantasias que não existem. E também ele vai gerar o quê? As consequências vão gerar a inércia. Você não consegue reagir. Sentir-se preso e paralisado é o que muitas vezes o medo vai ocasionar na sua vida. Então o medo é poderoso. Ele aprisiona pessoas em suas mentes sem as permitir avançar. Você já sentiu aquela sensação de que você quer fazer algo, você tem um projeto a realizar e de repente você fica ali amarrado, barrado, você fica ali preso de uma maneira a qual você não consegue ter uma atitude? Então isso aí é o medo. O medo muitas vezes vai gerar isso em você. Então, como que você faz? Nós temos que olhar para Jesus. Mas o amor de Deus, ele é mais forte. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim que o amor perfeito lança fora todo medo. Aleluia. E esse amor, aonde está o teu amor verdadeiro? O teu amor está em quem? Está em Jesus. Então esse é o amor perfeito que lança fora todo medo. Então, quando buscamos este amor de Deus, conseguimos superar os temores, perseverando na esperança. Que maravilhoso, né? Perseverando na esperança. Então, qual que é a arma que vai fazer com que você vença o medo aí na sua vida? É o amor. Com o amor você vence o medo. O amor você vence o medo. Se você amar de verdade, você deixar Deus realmente demonstrar esse amor por você, você está com uma arma poderosa para vencer todo medo. Aquele projeto, aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem desejado no teu coração, aí ele vai conseguir fazer com que você caminhe, com que você ande para frente, se você estiver com seu amor verdadeiro por Ele, aquele que te ama, porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Aleluia! Diz assim em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então o medo é lançado fora pelo amor. Aleluia! O terceiro ataque que o inimigo usa são as acusações. Veja comigo aí no verso 13 ao verso 16. Ajudem a suprir necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Obedeçam aqueles que... Aliás, abençoe aqueles que perseguem vocês e abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, quando a pessoa está fragilizada com a dúvida e o medo, agora o inimigo lança acusações contra ela. O inimigo ele distorce a imagem das pessoas para acusarmos elas ou a nós mesmos. Por isso, Paulo ele trabalha os relacionamentos entre as pessoas da igreja para que não ficassem se culpando, mas ajudem os outros.
Porque nós temos que estar sempre com o pensamento no amor, nós temos que estar sempre amando, nós temos que estar sempre tentando ajudar uns aos outros. Qual é a maneira que você pode ajudar? Eu tenho certeza que você tem algo que você pode fazer em prol do teu irmão. Então, em Cristo nós somos livres de toda a condenação do pecado, diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, quais são as consequências, meus irmãos, da acusação? O que essa acusação, muitas vezes em nossa consciência, ela vai gerar? Primeira coisa, ela gera raiva, a mágoa contra si mesmo e as pessoas. Muitas vezes você ficou aí raivoso consigo mesmo, muitas vezes com pessoas, porque você ainda não consegue entender alguns processos. Mas para você entender o propósito, você tem que passar pelo processo. Então, pense que a consciência de vocês, elas têm que estar ligadas em Cristo Jesus. Mas a consequência da acusação, a primeira coisa, ela gera raiva, e a segunda coisa, ela vai gerar traumas, ou seja, complexos de culpa por erros cometidos. Isso, até um certo ponto, nós vemos que ela faz com que a pessoa, ela vai ser uma pessoa complexada, uma pessoa que não consegue estar caminhando na sociedade, uma pessoa que muitas vezes vai estar aí com dificuldade por conta de traumas. Quantas pessoas aí você conhece que está cheio de traumas em suas vidas por conta de consequências daquilo que ela sente de acusação em sua mente? Então, e muitas vezes por erros que a pessoa comete, e aí fica aquele trauma na mente dela. E isso é um trabalhar do inimigo muitas vezes para quê? Para que realmente a pessoa fique desanimada, ela fique desencorajada, ela fique sem ânimo para seguir em frente. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Ele nos perdoa de toda a culpa do pecado. Basta se arrepender verdadeiramente e confessar seus pecados e deixar. Então, o papel do inimigo é ser acusador, porque ele veio para acusar. Por isso que nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Mas se você realmente vive com o Senhor, vivendo para o Senhor, vivendo com amor, você pode ter certeza que você tem um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, arrumar um culpado não resolve o problema, mas todos devemos reconhecer os nossos erros, todos. E qual que é a arma para você vencer as acusações? Qual que é a arma para você vencer todas as acusações, tanto faz, acusações que vêm na sua mente por conta dos seus problemas, das suas atitudes erradas, e também por conta de acusações que vêm exteriores, de fora, de outras pessoas. Qual que é a arma que vence essas acusações? O perdão. O perdão, ele vence todas as acusações. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, perdoe. Porque Jesus, ele disse que nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, perdoe sempre. Perdoar perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é fantástico. Quando você olha para aquela cicatriz que está em você, espiritualmente falando, ou seja mesmo no campo físico ou na alma, você pode olhar para aquela cicatriz e falar: eu perdoo, porque assim Jesus me perdoou, eu também vou perdoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Um quarto ponto onde o inimigo ataca a nossa mente, o que é? É na mentira. A mentira é uma coisa que está muito recorrente na boca de muitas pessoas que estão muitas vezes confessando a fé em Cristo Jesus. Olha comigo aí em Romanos 12, versículo 17 ao 20. Diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia! Que maravilhosa essa palavra, irmãos, que maravilhosa essa palavra. Quando a pessoa foi abalada por dúvidas, medo e acusações, agora está pronta para acreditar em mentiras. Então,
essa é a estratégia do inimigo. As mentiras do diabo são crenças limitantes, inventadas, e muitas vezes, quando a pessoa acredita no mal como se fosse o bem, ela vai ser enganada. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos levados por todo vento de doutrina. Além da pessoa, muitas vezes, usar da mentira para que ela possa escapar de alguma situação, que muitas vezes as pessoas colocam numa situação onde ela acaba inventando uma mentirinha, que ela diz que é uma mentirinha para o bem. Não existe mentirinha para o bem. O que existe é o quê? Que nós temos que falar sim, sim e não, não. A verdade tem que estar na nossa boca, doa o que doer. É lógico que muitas vezes a pessoa vai cometer algo ali que realmente ela vai ser pega de surpresa. Quando ela vê, ela já falou, mas aí cabe sim um arrependimento. Por quê? Porque o pecado não é uma coisa maquinada na mente do cristão, mas o pecado é algo involuntário, a qual muitas vezes a pessoa faz. Mas a maior mentira vem da onde? Ela vem do inimigo. Então, o inimigo ele vai trazer o quê? Mentiras, meias verdades. Ele disse para Eva o quê? Se você comer, certamente você não vai morrer. E aí ele fala assim, mas Deus sabe que quando você comer do fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Veja aí, né, meias verdades. Ou seja, ele vai lançar ali uma semente ruim em Eva. E aí ela vai fazer o que? Ela vai desobedecer a Deus. Então, por isso que Paulo, aqui em Romanos 12, ele adverte para que nós possamos realmente estar atentos. Porque o inimigo muitas vezes ele vai usar de vãs sutilezas, ele vai usar ali de situações onde vai falar algo, ou vai usar muitas vezes aí falsos profetas para te enganar. Mas se você realmente está andando pela palavra, por Cristo Jesus, se você é uma pessoa que se dedica à palavra de Deus, você não vai ser enganado. Por quê? Porque a palavra dele está em você. É a semente de Cristo plantada em nós. Então, mas quando nós recebemos alguma situação como essa, nós temos que estar sempre prontos, né, a não se vingar. Por isso que aqui fala que Deus, dele é a vingança, aleluia. Ele é aquele que vai estar fazendo algo de acordo com o amor, mas com a justiça dele. Então, Paulo nos adverte a não nos vingar das pessoas, mas crer na justiça de quem? De Deus. Os cristãos presos pela religiosidade estavam se enganando a si mesmos e quando se vingaram. Nós vemos ali que eles estavam ali de certa forma, eles tentando se vingar porque eles estavam presos nas suas religiosidades. Ali no verso 19, verso 20. Não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Porquanto se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso amontará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia. Então, às vezes você vai receber uma situação onde você vai querer se vingar do seu inimigo. Não faça isso. Mas antes, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Mas você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça. E aí sim você vai ver realmente o que Deus faz, como que Deus é maravilhoso. Mas quais são as consequências da mentira? Primeira coisa, a decepção. A mentira ilude na hora e depois ela decepciona. A mentira ela vem e ela vai nos iludir e depois ela vai decepcionar. Por isso que muitas pessoas hoje estão abatidas, não querendo mais estar congregando por conta disso. Por conta de mentiras que são pregadas, mentiras que são anunciadas, mentiras que estão sendo esparramadas por aí, por falsos profetas, e a pessoa acaba sendo, né, iludida e depois ela se decepciona. Muitas vezes consigo mesmo. Isso o inimigo usa muitas vezes a sua mente para que você possa estar realmente, né, sendo decepcionado aí. Mas Deus ele quer te libertar hoje. Deus quer trazer algo para sua vida hoje. A segunda consequência da mentira qual que é? A rebeldia, quando a pessoa não quer mudar. A pessoa muitas vezes ela não quer mudar porque ela se torna rebelde por conta da mentira. Isso acontece muito também. Então a única forma de vencer as mentiras, como que é? É através da verdade. A verdade libertadora da palavra de Deus. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma informação, mas a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo fala que a verdade de Deus traz o que?
ela traz realmente a libertação de todo engano, de toda mentira. E é através da verdade, né, que Deus ele vai manifestar em nós o seu querer. E através do amor. É como brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. É como brasas vivas sobre a sua cabeça, meu irmão. É brasas vivas sobre a cabeça daqueles que ouvem. Aleluia! Aqueles que ouvem, mas que ouvem com o coração. Aleluia! E qual que é a arma que vence as mentiras? É a verdade. Acabamos de falar aqui. A arma que vence as mentiras é a verdade. E você? Você está na verdade? Então, liberte a sua mente. Aleluia! Romanos 12, 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia! A força do bem que vem de Deus é muito maior do que as armas do mal e podem superar todas as coisas. Quando lutamos ao lado de Deus, estamos certos de que venceremos com o seu poder infinito. Para cada ataque da mente temos uma arma. A fé vence o quê? A dúvida. O amor, ele vence o medo. O perdão, ele vence a acusação e a verdade vence a mentira. Então que Deus que o nosso Deus, né, ele nos dê essas armas poderosas para vencer. E ele está dando para você nessa manhã a arma poderosa, ou seja, as armas poderosas para você vencer. A nossa mente precisa do capacete da salvação, lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, para proteger os nossos pensamentos contra as armadilhas. Então, se aposse daquilo que Deus tem para você e vença os ataques da mente. Que nessa manhã você possa estar sendo abençoado por Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e que você possa estar conosco aí, né, nessas manhãs. Segunda a sábado estarei com vocês aqui trazendo aqui o nosso devocional diário, meditando um pouquinho na palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixa eu dar um recado para você. De segunda a sábado também, a meio-dia, vai ter um ensino da palavra de Deus aí na Web Rádio Remidos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você. No comentário do vídeo eu vou deixar aí o link da Web Rádio Remidos. Também vou deixar aí, né, o link do canal no YouTube, Papo Cristão. Peço que você se inscreva lá, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Isso vai ajudar bastante a gente para a gente prosseguir aqui nessa caminhada, tá bom? Então eu vou deixar o link da Web Rádio, o link ali do canal no YouTube, Papo Cristão, e também vou deixar o link aí, né, da página do Facebook da Web Rádio Remidos. Estamos começando agora, né, essa programação da Web Rádio Remidos, e eu peço que você também, né, siga lá, né, nas páginas ali da Web Rádio Remidos, para que nós possamos estar aumentando aí, né, a audiência do povo, para que nós possamos estar alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Então que você sinta-se abraçado por Jesus. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, nós sabemos que são tantas as dificuldades, ó Pai, que enfrentamos em nossa mente, ó Pai. São tantas as lutas que muitas vezes temos em nossa mente, nosso interior, ó Pai. Eu peço a Ti nessa manhã que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a vencer essas situações que nós passamos em nossa mente. Que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, ó Pai. Que nós possamos aí, ó Pai, estar, né, renovando o nosso entendimento pela renovação que há no entendimento, ó Pai. Que nós possamos estar renovando a nossa mente pela renovação do entendimento no Senhor, ó Pai. Que a nossa mente seja moldada, seja transformada. Que os nossos pensamentos, ó Pai, sejam os pensamentos que ouvem em Ti, Jesus. Aleluias. Que assim o Senhor vai trabalhando, ó Pai, na vida de cada ouvinte, ó Pai, de cada pessoa que está aí na programação, ó Pai, seja de perto, seja de longe, ó Pai, aqueles que hão de assistir depois, hão de ouvir depois essa programação, que eles sejam alcançados. E que o Senhor nos conceda um dia abençoado, ó Pai, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa minha esposa, os meus filhos, ó Pai, abençoa os meus familiares, ó Pai, abençoa também os meus amigos, meus irmãos, os ouvintes que estão aí na programação, e que todos sejam renovados pelo poder da renovação da mente. E que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha agir em nós. Que nós tenhamos um dia abençoado, ó Pai, na Tua presença. E que o Senhor venha estar conosco, nos dando libertação, ó Pai, de tudo aquilo que é armadilha que o inimigo tem lançado contra a nossa vida. E que assim seja feito, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus.
Então um grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.